Olá a todos, iniciando novamente um vídeo de despertamento, vídeo para levar a mensagem, a palavra do Altíssimo e do Messias aos irmãos. E neste momento, transmitindo no YouTube, através do canal A Luz Resplandece, diretamente, a gravação diretamente na página do Facebook, A Luz Resplandece. Irmãos, vou iniciar o vídeo hoje com uma passagem com a palavra do nosso irmão profeta Isaías. Vocês vão poder estar analisando na Bíblia de vocês a escritura. Isaías 42. Isaías 42, os versos vocês vão poder estarem analisando no próprio vídeo. Que diz assim, ó: Assim diz o Altíssimo, o Todo-Poderoso, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Altíssimo, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Altíssimo, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. As novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Irmãos, essa passagem aqui do nosso Pai, falando pela boca do profeta Isaías, o profeta Isaías anotou para que tivesse o conhecimento, para que seja dado conhecimento a nós hoje. E o entendimento da luz resplandece. A palavra do Pai revelado pelo profeta Isaías. Nosso Pai sempre revela as coisas futuras a seus filhos, antes que aconteça. O Altíssimo não divide sua honra com deuses estranhos, nem ídolos, nem imagens de esculturas. Então, meus irmãos, vocês podem estar analisando a honra do nosso Pai. Ela é soberana acima dos céus, acima da terra. E jamais ele irá dividir a sua honra, sua majestade com imagens esculpidas, ídolos, deuses estranhos. E, meus irmãos, eu vou continuar a passagem. Essa mensagem pode estar sendo levada para alguns irmãos aí que de repente esteja no meio das idolatrias de alguma religião, sem exceção, e vítima disso, porque se vocês analisarem em Apocalipse, o julgamento do Pai e do Messias é exatamente contra os costumes, contra as tradições religiosas, contra a idolatria, contra a feitiçaria. E o nosso Pai está levando conhecimento agora para esta geração, para que seus filhos não se percam. Nas cartas dos discípulos, é que a vontade do Pai, do Messias, a vontade do nosso Pai é que nenhum filho dele se perca, que todos possam alcançar a vida. Por isso que ele fala, para sair dela, sair da Babilônia, da confusão religiosa.
Meus irmãos, eu quero continuar ainda, dessa vez uma passagem que está escrito no livro de um dos discípulos do nosso Messias. Vocês vão estar podendo analisar essa passagem nas Escrituras, em Lucas capítulo 3. Só um momento que eu já vou podendo passar aí a mensagem para vocês. Eu agradeço a todos que acompanham o canal A Luz Resplandece. A Luz Resplandece, eu coloquei esse canal, coloquei esse nome, por causa da escritura também, que diz que o princípio da criação do mundo, e diz que a luz resplandece nas trevas, no entanto, as trevas não a prevalecem. Então, a luz nós sabemos que é o Messias, como ele diz, ele é a luz do mundo. Falando para os irmãos agora, para manter as suas lâmpadas aí acesas, vigiar cada um dos irmãos em espírito, como o Messias diz também, que feliz aquele servo que quando ele vier o achar vigiando. Que em verdade o nosso Messias diz que servirá a ele na mesa. O próprio Messias vai servir a nós. Por isso que ele é o maior irmão no reino do céu, não há outro. E a passagem que quero ler para os irmãos é a partir de Lucas 3, a partir do verso 9. Do verso 9 ao 18. Lucas 3, vocês vão poder estar analisando aí diretamente na escritura, do verso 9 ao 18. Aqui é uma passagem do nosso irmão profeta João Batista, que preparou o caminho para a vinda do Messias. Foi o último profeta. O Messias falou que a lei e os profetas duraram até João. E João Batista falou: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem de mim é mais forte do que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só um momento, meus irmãos, que eu tô aqui e nem sempre eu tô gravando ao vivo. E eu deixo preparado assim o início das passagens aí para os irmãos, sendo que de vez em quando acontece dar uma, tento colocar aqui, mas sai de foco um pouco. Eu peço aos irmãos paciência, que eu tô gravando aqui o vídeo de um tablet, então os recursos não são muito grandes. De repente, se fosse um computador, de um notebook, já seria mais veloz aqui, mas eu tô dando o meu melhor para os irmãos, partindo o pão da vida aí com os irmãos. Espero que vocês façam o mesmo, se alimentem do pão da vida e também reparta com o seu próximo, se alimente e depois reparta. Foi isso que o Messias falou, que toda vez que repartimos
a carne dele, que é pão da vida, estaremos fazendo memória dele. Toda vez que bebermos o sangue dele, no sentido espiritual, o sangue dele nos limpa, nos reme por dentro, o nosso espírito. E estaremos fazendo memória dele. Então, se alimentar do pão da vida, que é a carne dele que ele deu ao mundo, e em seguida repartir com os irmãos, assim como ele fez, como ele repartiu o pão da vida, o entendimento com os irmãos, pede para que nós façamos o mesmo. Então, vou continuar aqui, passagem. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 9. Disse-lhes ainda João Batista: E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes João: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes João: Não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E João lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Messias, disse-lhe João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, e ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava as boas novas ao povo. Então, meus irmãos, analise aí o ensinamento do último profeta que o Messias falou, dos nascidos de mulher. Não apareceu homem maior do que João Batista. Ou seja, ele foi o maior profeta nascido de mulher. O maior profeta não nascido de mulher, nós sabemos que foi Adão, que viveu 930 anos e ensinou povos, ensinou seus filhos, ensinou a geração inicial do primeiro milênio da Terra a não se corromper, a não ser enganado pelo maligno. E o Messias falou, ele preparou, conforme está escrito em Isaías, que ele veio adiante para preparar o caminho do Messias. Por isso que os povos chamavam ele até mesmo de mestre, porque na ocasião o Messias ainda não tinha surgido para anunciar as boas novas. E João veio para preparar esse caminho, e quando o Messias veio, a partir dali começou a ser com o Messias. E o Messias ali fez os 12 discípulos, e os discípulos fizeram discípulos para ir anunciando as boas novas do reino. Então, a opinião da página no Facebook A Luz Resplandece é: ensinamento do Altíssimo falado pela boca do último profeta, que preparou o caminho para a chegada do nosso Messias. Então, meus irmãos, vocês veem que publicanos, que são cobradores de impostos, pecadores, iam até ele, e ele falava, o nosso irmão profeta João falava qual é a vontade do Pai, para não explorar ninguém,
fazer o seu trabalho ali, soldados, que são, hoje nós conhecemos aí, que tem muitos. Eu, por exemplo, na minha família da carne, tem alguns que são ex-soldados, ex-militares, e aí o nosso irmão ele ensina, ó, não maltratar ninguém, ou seja, não mata ninguém, não maltrata, não espanca, e não explore ninguém também, né? Tentar seguir ali, se contentar com o salário que recebe. Então, uma excelente mensagem aí para uma excelente mensagem que vocês veem que passa aí centenas de anos, milênio, e a palavra continua viva, que é que vale para hoje, para exatamente pros nossos dias, os dias de agora, os dias de hoje. Eu vou continuar essa passagem, deixa eu ver aqui quantos minutos, que eu também, 16 minutos, eu não quero também um vídeo extenso, quero um vídeo aí para os irmãos poderem, um vídeo não muito longo, para também não ficar cansativo para os irmãos e nada. Às vezes eu estendo um pouco, não tem jeito, que a gente começa falando da palavra e quando a gente fala da palavra do nosso Pai, o Espírito dele é que fala, então a gente vai falando e acaba ficando longo mesmo. Então não tem jeito. Nesse sentido aí, para os irmãos que gostam de um vídeo curto, vocês vão assistindo aos poucos aí. Ó, Isaías 44, vou ler uma passagem também do nosso irmão profeta Isaías 44, a partir do verso 9. Deixa só eu colocar aqui na passagem para os irmãos. Isaías 44, a partir do verso 9. Diz assim: todos os artifícios de imagens, de escultura, são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja, e com a força do seu braço, ele tem fome e sua força falta, não bebe água e desfalece. Aqui novamente o nosso Pai contra a idolatria, contra as imagens fundidas, as imagens de escultura. E aqui a opinião da página o Altíssimo é contra a idolatria de imagens esculpidas. Então, meus irmãos, se você aí saiu de uma religião agora ou está assistindo esse vídeo e vocês nunca falaram isso para você na sua religião, nunca contestaram isso com você, você pensava que estava servindo o Altíssimo de fato de verdade, com o ídolo que você tem, com uma imagem de gesso, uma imagem de ferro, uma imagem de madeira. Saiba que isso é coisa que o nosso Pai detesta. Eu vou continuar a continuação ainda em Isaías 44, no verso 13. O nosso irmão profeta ele continua a trazer a mensagem do Altíssimo. Eu vou fazer essa passagem aqui para os irmãos em Isaías 44 para finalizar o vídeo. Então,
Isaías 44, do verso 13 ao 20, é a continuação da passagem de Isaías, que o nosso pai está falando exatamente da imagens, que o nosso pai detesta a idolatria, detesta a feitiçaria. Então, acompanha aí, meus irmãos. Acompanha aí no vídeo. Diz assim, ó. O artífice em madeira estende e com lápis esboça uma imagem, alisa com plaina, marca com compasso, e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, e a chuva a faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se também, se aquenta e diz: Ah, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se, ele dirige a sua oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. O nosso pai continua, no verso 18: Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e seu coração já não sabe entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei, desculpa, meus irmãos, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de madeira que não pode livrar o seu espírito, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Notem, meus irmãos, essa última passagem. A hora que o Messias fala desses. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração é enganado e iludiu, de tal maneira que não pode livrar o seu espírito, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Ou seja, o nosso pai fala assim, será que esse pessoal não cai em si, não pensa que não é mentira aquilo em que confio? Não é um engano do meu entendimento? Então, meus irmãos, se você faz parte de alguma religião que tem lá a sua imagem esculpida, reflita no que o nosso Pai fala. Que mais vale a nós ouvirmos o Pai e alcançar a vida do que ser rebelde e ser consumido e lançado ao fogo ardente. Meus irmãos, vou concluir aqui a opinião da luz resplandece. É assim: o Altíssimo detesta idolatria e deuses que na verdade não são deuses. Idolatria e imagens de escultura. Deixe de ser enganado. O Pai envia sua palavra na boca de Isaías para que seus filhos sejam livres da idolatria e ame e agrade a um só Pai que está no céu. Não se esqueça, o primeiro mandamento do Pai é amarás o teu Pai acima de todas as coisas.
com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Este é o primeiro e grande mandamento, amar o Pai. Ele é único, ele é o único Pai, o único que devemos prestar honra, louvor, dignidade, porque Ele criou o homem e todas as suas gerações. Ele criou todos os animais, Ele criou todos os vegetais, todos os alimentos, o fôlego de vida, o Espírito que vivifica o homem. É Ele que faz funcionar tudo, meus irmãos. Então, o único digno. Então, a mensagem que eu concluo o vídeo é essa: ame e agrade a um só Pai que está no céu. Meus irmãos, um grande abraço aí, até o próximo vídeo.